Sejam todos bem-vindos à nossa live especial da Jornada com Salmos, 30 dias meditando nos Salmos. E hoje nós estamos no dia 22, 22º dia. Hoje eu quero conversar com você sobre o tema bênçãos e frustrações. Bênçãos e frustrações. E o motivo de eu trazer esse assunto para você, da gente conversar um pouquinho sobre isso, é porque faz parte, talvez, do meu dia a dia, tanto como pastor como terapeuta, ouvir relatos de bênção e relatos de frustração de muitas pessoas. E a sabedoria dos Salmos tem algo a nos dizer sobre isso, que vai nos ajudar bastante na nossa jornada espiritual. Eu espero que abençoe muito a sua vida. O texto que eu separei para a gente ter essa conversa é o texto do Salmo 37, versículos 4 e 5. Salmo 37, versículos 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Olha isso. Deleite-se no Senhor, alegre-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Uma leitura equivocada desse texto pode gerar mais frustrações do que bênçãos na nossa vida. Por quê? Algumas pessoas podem ler esse texto dizendo: bom, eu preciso então me alegrar no Senhor e Ele vai atender os desejos do meu coração? Então essa é a mágica, esse é o segredo. Eu me alegro em Deus e ao me alegrar em Deus, Ele realiza os meus desejos? Então, esse é o caminho para realizar os meus sonhos? Será que esse é o gênio da lâmpada? Eu me alegro em Deus, eu busco a Ele, eu entro numa determinada religião que fala desse Deus, e ao entrar nessa religião que fala desse Deus, automaticamente Ele vai realizar os meus sonhos, vai realizar os meus desejos? Então, essa interpretação é totalmente equivocada e perigosa. Perigosa, porque não é isso que o texto está dizendo. A sabedoria dos Salmos, ela é incrível, ela é impressionante. Porém, a gente precisa ter alguns cuidados, porque uma leitura imediata, superficial, pode nos fazer cair num erro gravíssimo de interpretação do texto. Então, para a gente começar a nossa conversa, vamos voltar aqui ao versículo 4. Quando o texto diz assim: deleite-se no Senhor, alegre-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração, significa o seguinte: quando a minha alegria, o meu contentamento, grava essa palavra contentamento que vai ajudar você na vida, grava essa palavra. Quando o meu contentamento, a minha alegria está em Deus, automaticamente os meus desejos, os desejos do meu coração ficam alinhados com a vontade de Deus. É assim que a gente deve interpretar esse texto e é essa sabedoria que o salmista quer passar para nós hoje. Quando eu tenho contentamento em Deus, quando eu olho para Ele, quando eu sirvo a Ele e quando Ele, tão somente Deus é suficiente para mim, automaticamente o meu coração se alinha com a vontade dele. Ou seja, Deus não está aqui no Salmo 37 prometendo para nós uma realização dos nossos sonhos de forma mágica, manipuladora. Deus não está sugerindo que sejamos cada vez mais egoístas, porque seria uma outra forma de você interpretar esse texto, né? Os desejos do meu coração? Ótimo! Ah, pensou? Ah, eu quero ganhar na loteria.
Ah, eu quero ganhar um carro. Ah, eu quero conquistar essa aposta aqui, eu quero vencer essa aposta aqui. Ah, eu quero fazer a viagem tal, eu quero ter coisas. São coisas que nós desejamos, nós sonhamos, nós projetamos na nossa vida. Agora, será que Deus é esse que fica realizando sonhos particulares? Não. Porque se fosse assim, o amor de Deus seria um amor falho, um amor partidário. O amor de Deus, ele é perfeito e o salmista sabe disso. Por isso, a sabedoria do Salmo diz o que para nós? Deleite-se no Senhor, tenha contentamento em Deus, ou seja, que Deus seja suficiente para você. Uma vez que Deus é suficiente para você, automaticamente o seu coração vai desejar coisas que Deus deseja. A sua mente vai pensar coisas que Deus pensa. E a sua alma vai almejar coisas que Deus almeja. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar para você aqui. O tema da nossa conversa são bênçãos e frustrações. Boa parte das nossas frustrações é porque às vezes nós nos chegamos a Deus não olhando para Ele de forma a ser suficiente, com contentamento. A gente olha para Deus muitas vezes como se fosse uma varinha de condão, onde eu invoco a presença dEle, chamo a atenção dEle e Ele realiza os meus desejos particulares. Não é assim que funciona. No reino espiritual, Deus, ele está preocupado com todo ser humano, não é só comigo, não é só com você, é com toda a humanidade. E nós, por sermos finitos e falhos, nós não temos uma certeza absoluta do que é sempre melhor para nós. A gente pode ter uma ideia, mas certeza absoluta não. Eu acredito que já aconteceu coisas na sua vida que você escolheu e que depois que passou um tempo você pensou, puxa, por que eu escolhi isso? Por que eu decidi isso? Naquela época parecia tão bom, mas passado um tempo o negócio não ficou tão legal. Por quê? Porque nós somos limitados, nós somos falhos. Então, se Deus fosse um Deus que realizasse sonhos particulares e egoístas, possivelmente nós nem estaríamos aqui, porque algumas decisões que a gente tivesse tomado lá atrás, alguns desejos atendidos lá atrás, poderia causar problemas aqui na frente. Então, essa é a primeira expressão que vale a pena a gente pensar aqui, ok? Quando Deus é tudo na minha vida, quando eu tenho contentamento em Deus, os meus desejos ficam alinhados com a vontade dele. E aí no versículo 5, está escrito assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ora, entregar o caminho, exatamente, porque Deus espera que eu e você estejamos em constante movimento. Enquanto a gente trabalha, enquanto a gente estuda, enquanto a gente cuida dos filhos, enquanto a gente cuida do marido, da esposa, enquanto a gente faz qualquer coisa, entregue esse caminho ao Senhor e confie nele. E esteja em movimento, e enquanto você estiver em movimento, Deus vai te ajudar. Deus vai agir. A palavra aqui é agir, né? Ele agirá. Deus fará um movimento em sua direção. E por que é importante a gente saber disso? Por que o salmista está chamando a nossa atenção para isso? É porque, eu vou usar uma expressão metafórica aqui, mas você vai entender. É porque o salmista entende que Deus trabalha a 4 mãos. Ou seja, com as mãos dele e com as nossas. Deus trabalha em conjunto conosco. Então aquilo que eu dou conta de fazer, Deus não precisa fazer. Mas aquilo que eu não dou conta de fazer, Deus age na minha vida. Deus aponta um caminho, Deus dá um direcionamento. Essa é a grande parceria. Então, uma vez que o meu coração está alinhado com a vontade de Deus, e eu continuo em movimento, eu continuo trabalhando, eu continuo ajudando, eu continuo cuidando das pessoas que estão à minha volta, no caso da minha família, enquanto eu estou em movimento, enquanto eu estou vivendo, Deus vai agindo na minha vida exatamente nos pontos onde eu não consigo fazer muita coisa.
Agora, aquilo que cabe a mim, que cabe a você, Deus espera esse movimento de você. Deus espera esse movimento. A bênção de Deus está nesse trabalho em conjunto a quatro mãos. Mas boa parte das nossas frustrações se dá quando eu, primeiro, não tenho contentamento em Deus e, segundo, quando eu, talvez até de forma inconsciente, eu cruzo os braços esperando que Deus faça aquilo que, na verdade, uma boa parte eu já deveria estar fazendo. Então vamos dar o exemplo aqui. Uma pessoa que está procurando um emprego, a pessoa que está desempregada, precisa de um trabalho. Essa pessoa, ela precisa estar em movimento, ela precisa fazer contatos, ela precisa enviar currículos, ela precisa conversar com pessoas, ela precisa fazer um movimento. E com certeza, enquanto essa pessoa está em movimento, essa pessoa então entrega ao Senhor o seu caminho, confia no Senhor que a melhor proposta vai chegar. E aqui é muito interessante observar um detalhe. Já que eu estou dando exemplo de desemprego, o fato de uma pessoa estar desempregada não significa que ela deve aceitar a primeira coisa que aparece. Aqui é só um alerta, tá bom? Preste muita atenção. Quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, quando eu confio no Senhor e eu estou em movimento, Deus age. Deus age, por exemplo, me dando paz diante de uma proposta. A proposta chega, eu estou precisando do emprego, as contas estão me atormentando, mas a proposta de emprego que chegou, por mais bela que seja, não gerou paz no meu coração. E é nesse momento que Deus age, dizendo assim, filho, cuidado, essa proposta parece interessante, mas não está legal. Então é nessa hora que a gente precisa confiar muito em Deus, porque senão a gente vai aceitando as coisas sem nenhuma reflexão, sem nenhuma dependência de Deus, e às vezes a gente paga um preço alto pela decisão que a gente tomou de forma precipitada aqui. Então, confiar em Deus é um desafio. É um desafio porque as circunstâncias elas ficam tentando nos engolir e nos seduzir o tempo todo. E confiar significa silenciar as vozes das circunstâncias e prestar atenção na voz de Deus que está ecoando no nosso coração. Então, repito novamente o texto para você. Tenha contentamento em Deus, que Deus seja suficiente na sua vida e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Por quê? Porque o seu coração vai estar alinhado com a vontade dEle. Entregue o seu caminho ao Senhor, esteja em movimento, confie nele e Ele vai agir, e Ele vai direcionar, Ele vai apontar um caminho. Por quê? Porque Ele cuida de nós. Então, já que o assunto de hoje é bênçãos e frustrações, muitas vezes as nossas frustrações acontecem porque a gente quebra um pouco essa lógica espiritual. A gente espera que Deus atenda os nossos desejos particulares, só que antes de atender esses desejos, a gente precisa ter contentamento em Deus para que os nossos desejos estejam alinhados com a vontade dEle. Então Deus está sempre pronto para nos abençoar. Sempre, sempre. Só que as nossas frustrações, elas acontecem e muitas vezes acontecem porque nós estamos desalinhados com a vontade de Deus. Espero que essa palavra tenha feito um sentido na sua vida e abençoe você. Eu quero orar por você agora e pedir para Deus esse direcionamento, essa paz que a gente tanto precisa para confiar nele. Vamos falar com Deus? Se você puder, feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de reflexão, por esse tempo devocional. Muito obrigado, Pai, por essa palavra maravilhosa que mostra para nós o quanto que precisamos ter contentamento no Senhor. Precisamos ter alegria no Senhor, para que o nosso coração esteja alinhado com a Tua vontade. Também te agradecemos, Pai, porque enquanto estamos caminhando, nós precisamos confiar no Senhor
e confiando no Senhor, o Senhor age em nosso favor. Pai Santo, aumenta a nossa fé para que possamos confiar cada vez mais no Senhor e confiar nesse agir do Senhor sobre a nossa vida. Eu sei que algumas situações que a gente passa são tão difíceis, tão complicadas, que fica difícil acreditar que às vezes um cuidado do Senhor vai chegar. Mas aumenta a nossa fé, abra os nossos olhos espirituais para que a gente não aceite qualquer proposta na nossa vida, mas que a gente encontre nas propostas que chegam a tua voz dando um direcionamento, a tua voz apontando um caminho. Perdoe, Pai Santo, os nossos pecados e retire de nós tudo aquilo que não te agrada. Nós queremos ter alegria no Senhor, contentamento no Senhor. E é em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. E graças a Deus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus seja tudo na sua vida, para que o seu coração esteja alinhado com a vontade dele. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos na nossa jornada. Estamos caminhando bem, tem muita coisa ainda para a gente aprender. Eu espero você amanhã, com a permissão de Deus. Até mais!